Lembra? E aí, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Você lembra? Você é dessa época? Stevie B? Bom, né? Há anos atrás, era isso que, vamos dizer assim, era uma das armas do mundo, era uma das armas, vamos dizer assim, do diabo para tirar as pessoas da presença de Deus. Isso há anos atrás, né? Ah, mas isso não tem nada a ver. Sim, música secular nunca teve, nunca terá nada a ver com a salvação. Você pode ouvir, você pode dançar, você pode curtir, desde que a letra ela não ofenda os princípios bíblicos, que é de amar a Deus e ao próximo, né? Então, eu não estou falando de música, né? Mas eu vou falar de comportamento. Por exemplo, hoje, eu ouço, eu danço, né? Não só Stevie B, mas Roxette e tantas outras músicas antigas e até novas, mas em casa, né? Com a minha família, com o meu filho, brinco com amigos, mas eu não fico expondo isso. Por quê? Porque muita gente fica preso a coisas, preso a música, né? E olha só o que acontece. Nessa época, essas músicas e tantas outras, né? Quem lembra aí dos raps, né? Era Só Mais Um Silva, Onde a Estrela Não Brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Então, nessa época, era uma guerra. Por quê? Nessa época, eu não servia a Deus, eu não era da igreja, eu não era a própria igreja de Cristo. E eu me permitia me envolver com essas coisas. E que naquela época era do diabo. E hoje, deixou de ser do diabo? Entende? Deixou de ser do diabo? Naquela época era, hoje não é? Porque hoje eu estou ouvindo, hoje eu danço, né? Essa conversa vai desmistificar muita coisa. Porque muita gente fala, é pecado música secular. Não é pecado música secular. É pecado beber. Não é pecado beber. Onde está escrito na Bíblia que é pecado beber? Não é pecado beber. É pecado, é errado se embriagar. Primeiro que pecado é algo quando você peca contra si mesmo. Você faz um mal a si mesmo. Por exemplo, na época que eu ia para as baladas, para as festas, curtia, onde eu ficava dançando Spring Love, né, eu fazia uma coisa. Eu desobedecia à vontade de Deus. Eu ignorava a vontade de Deus. O problema não era eu estar lá dançando. O problema era eu estar ignorando o meu chamado, ignorando a vontade de Deus. Entende? Eu nem sequer parava para cogitar na possibilidade de, naquela época, servir a Deus. Não, eu queria viver conforme a minha vontade. O tempo passou, as músicas mudam, os atrativos mudam, né? Antes era essas músicas, antigamente. Hoje é sertanejo, rock,
proibidão. Hoje o que mais tem a juventude é em músicas com proibidão, com palavreado que até agride quando você ouve. Mas o problema maior não é isso, mas é a pessoa ela ignorar a vontade de Deus, ignorar o chamado de Deus. Por isso que está escrito: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, eu quis me fazer ser escolhido por Deus para servi-lo. E eu comecei a pensar, poxa, não vale a pena eu ficar vivendo isso, vivendo para isso, vivendo para me divertir, vivendo para festa, vivendo para balada, vivendo para fazer a vontade da minha carne. Não. Eu vou viver para fazer a vontade do meu espírito. Então eu comecei a mudar meus hábitos. Então muitas coisas que eu fazia, muitas coisas que eu pensava, muitos ambientes que eu frequentava, realmente foram cortados. Cortados. Por quê? Porque era contra os princípios bíblicos, era contra o meu próprio bem-estar, era contra o meu bem-estar mental, o meu bem-estar emocional e o meu bem-estar físico. Então eu fui deixando de lado. Teve um sacrifício? Teve. No início teve. Não é fácil você parar de deixar hábitos e costumes aonde a sua carne está habituada. Entende? Mas eu fui deixando e fui olhando para a palavra de Deus. Cadê a Bíblia? Eu deixo na cabeceira da cama. Deixa eu pegar aqui. Pra você entender. Peguei. Peguei aqui a Bíblia. Então tem muita gente hoje que ela não quer saber de igreja, que ela não quer ir para a igreja, tem um preconceito, porque ela diz: não, eu vou ter que parar com muita coisa que eu faço, eu vou ter que parar de ouvir muitas músicas que eu gosto. Enfim, confesso que um determinado tempo eu parei mesmo com tudo. Parei de ouvir música que eu gostava. Parei, por quê? Porque eu estava no processo, de olhar só para Jesus, de focar, de ser transformado em uma nova pessoa, de ter uma sabedoria, entende? Conforme eu fui buscando, o próprio Espírito Santo, não a igreja, não as regras, não a doutrina, não as leis, mas o próprio Espírito Santo, ele foi me mostrando aquilo que era bom e aquilo que não era bom para mim, aquilo que eu podia e aquilo que não, e até onde eu posso ir. Por quê? Porque nós somos livres. Deus, ele chama você para a liberdade. Deus não te chama para você ser um escravo de uma religião, escravo de uma denominação, escravo de uma doutrina, escravo disso ou escravo daquilo. Deus, ele te ama para você ser livre. É por isso que está escrito: de tudo você vai prestar conta. Tema a Deus, porque de tudo você vai prestar conta. Então você não vai prestar conta com a igreja que você não vai prestar conta com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, com seja lá qual o nome do líder religioso tem. Não, você não vai prestar conta com ninguém. Você não vai prestar conta com a tua mãe, você não vai prestar conta com o teu pai, você não vai prestar conta com ninguém. Você vai prestar conta com Deus, mediante a palavra dele. E quem revela essa palavra é o Espírito Santo. Então, você precisa parar de ficar na neurose, o que pode e o que não pode, o que é pecado e o que não é pecado. Porque se você vive perguntando para as pessoas, é porque você não tem comunhão com Deus. É porque você não tem ouvido a voz do Espírito Santo que fala no seu coração. Então, não é as pessoas que vai tirar a sua dúvida, mas é o próprio Deus.
É o próprio Deus que vai tirar a sua dúvida, porque está escrito que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Ele é o professor, ele é o guia, ele que consola, ele que fortalece, é ele que age e faz tudo em nós, por nós. Entende? Então, quando você ouve uma pregação, quando você vê um vídeo desse que você está vendo, que fala sobre o Evangelho, fala sobre a palavra de Deus, né, que há conselhos, é só para testificar aquilo que Deus já tinha falado contigo. Entende? Ó. Ó. Aí, os religiosos, os crentão, né, quando vê isso, quando ouve isso, ele expira. Porque os religiosos e os crentes, eles querem viver debaixo da regra, debaixo do que pode e do que não pode, debaixo do certo e do errado. Eles querem viver debaixo da lei. Sendo que quando Jesus veio à Terra, ele não veio para viver debaixo da lei de Moisés. Ele não veio para viver debaixo da lei da igreja, né? Da igreja, dos sacerdotes. Ele não veio. Ele veio para obedecer. Ele veio para obedecer. Tanto que na palavra diz, eu não vim contra a lei, mas para obedecer a lei. Então, ele não desobedeceu a lei, ele não afrontou a lei, mas ele obedeceu ao Pai. Ele veio nos ensinar a amar, né? Nos ensinar a amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o próximo. E ele demonstrou isso. Então, ele obedecendo ao Pai, amando a Deus, obedecendo a Deus, revelando o reino, automaticamente, igual uma pessoa que é cavalheira, né? Sutilmente, ele foi indo contra as regras, contra as doutrinas. Entende? Por exemplo, uma regra, não podia se curar no sábado, fazer nada no sábado. Jesus veio e curou multidões no sábado. Por quê? Porque era da vontade de Deus, era o amor. Como que ele iria parar de ajudar as pessoas porque tinha uma lei? A lei era aquela prostituta ser apedrejada. Entende? Apedrejada, mas com sabedoria, ele ficou acima da lei. Ele não afrontou a lei. Ele não disse, tá errado isso. Tá errado, vocês estão errados. A partir de hoje não faz mais isso. Não. Ele simplesmente disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? E fez eles pensarem. Poxa, caramba. Viverem acima da lei, viverem no amor, viverem na misericórdia, viverem no perdão, se colocarem no lugar daquela mulher. Mas ele não afrontou a lei, ele simplesmente mostrou o amor. Por isso ele foi perseguido, e por isso que ele foi morto na cruz, por nós. Então, hoje em dia tem muita gente vivendo debaixo da lei, debaixo das regras, debaixo da doutrina. É por isso que muita gente não quer ir para as igrejas, muita gente está se afastando das igrejas e muita gente está ficando contra algo que está a favor dela. As igrejas não estão contra você, não estão contra mim, não estão contra ninguém. As igrejas é apenas um lugar aonde, vamos dizer assim, a religião, né? A religião, as denominações, é um lugar aonde liga a pessoa a Deus, porque ali ela vai ouvir a palavra. Ela vai ouvir a palavra.
os sacerdotes, eles falavam muito bem, ensinavam muito bem, pregavam muito bem, tanto que o Senhor Jesus ficou aprendendo com eles. Ele ia para as sinagogas. O ministério dele começou depois dos 30, mas até os 30, desde criança, ele ia aprender. Mesmo ele sendo Deus, ele ia aprender. E ele aprendeu muita coisa. Ele ia lá ouvir as leis. Ele ia lá. Ele ouvia e ensinava. Entende? Mas ele não afrontava ninguém. Ele não afrontava. Quem ele tinha que falar, ele falava pessoalmente, olho no olho. Tanto que várias vezes ele falou raça de víboras, hipócritas. Mas ele não ficou criando contendas e divisão entre a igreja da época. Não, jamais. Pelo contrário, ele focava no reino, ele focava no amor, ele focava na necessidade das pessoas, ele focava naquilo que é importante. Então, talvez você fique aí nessa, isso é errado, isso é pecado, beber é pecado, você fica discutindo com quem bebe. Eu não discuto com quem bebe, eu não bebo, eu parei de beber, eu bebia, mas eu não bebo mais. Eu não bebo porque não convém, tudo me é lícito, mas para mim não convém mais. Mas eu não critico quem gosta do gosto de uma cevada. Eu não critico. Se o camarada gosta de uma cevada, ele bebe. Ele bebe. Existe cerveja sem álcool. O problema não está na cevada, o problema está no álcool, em se embriagar. Se uma pessoa perde 10% da concentração dela, então ela já não está 100% na mão de Deus. Entende? Se ela perde 10, nem que seja 1%, né, do equilíbrio mental dela, então ela já não está mais 100% na mão de Deus. Então fica essa discussão. Não é pecado beber cerveja. Realmente não é pecado beber cerveja. Não é pecado. O pecado está em se embriagar, porque aí você vai fazer mal para a sua mente, para o seu corpo, entende? E isso sim é um pecado. Lembrando que pecado é quando você faz o mal para si mesmo e para o próximo, desobedecendo os princípios de Deus. Então, esse vídeo é de conscientização, para que você venha estar ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala contigo também, daquilo que você deve, daquilo que você pode, daquilo que é certo, daquilo que não. Então hoje eu estava aqui em casa pensando e ouvindo, né? Eu ouvi Spring Love, Roxette, tudo com a minha esposa. Nós ficamos aqui dançando, nós dois, eu, ela e o Espírito Santo. Entende? Os religiosos piram, irmão. Eles ficam loucos. Então, tem igreja que não pode muita coisa. Não pode. Que nem eu fui da Assembleia há um bom tempo. Eu passei pela Assembleia. Na Assembleia que eu ia, muita gente de Deus. Mas não podia calça, não podia isso e não podia aquilo. Então, o Espírito Santo, Leandro, vai para a Igreja Universal. Aí eu fui para a Igreja Universal, aonde eu estou até hoje. Estou até hoje lá. Mas eu não sou a Igreja Universal. Eu não sou a Assembleia. Eu não sou denominação nenhuma. Eu sou a própria igreja. Entende? Assim como você. Você é a própria igreja. Então, hoje em dia, o maior erro, o maior pecado que aqueles que servem a Deus e aqueles que deixaram de servir a Deus têm cometido, está entre as 6 coisas que Deus odeia. Tem 6 coisas que Deus odeia. Se você quer ter um relacionamento com Deus,
tem 6 coisas que ele odeia, que é para você não fazer. E muita gente faz. Entende? Muita gente comete essas 6 coisas. Porém, muito mais pessoas praticam a 7ª, mais do que as outras 6. Muita gente, tanto fora da igreja, dentro da igreja, tem bispo, tem pastor, tem obreiro, tem diácono. Bota nos comentários aí mais qual nome tem para líder religioso. Obreiro, diácono, pastor, apóstolo, enfim. Agora tem um negócio dos desigrejados, né? Aqueles que saíram da igreja e que estão se unindo, que eles acham que estão certo, enfim, só as patotinhas. O que tem de gente que comete isso, e eu presto atenção para mim não cometer, que é a contenda entre os irmãos. Porque o que eu tenho a ver, cara? O que eu tenho a ver com a igreja A e com a igreja B? O que eu tenho a ver com o erro do outro? O que eu tenho a ver com o acerto do outro? Eu tenho a ver, sim. Se ele não é um tolo, a palavra de Deus me permite que eu venha exortá-lo com amor, falar para ele. Agora, se o Espírito Santo fala para mim que ele é um tolo, que ele não vai me ouvir, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que orar para que o Espírito Santo abra a mente dele e ele veja que ele está errado. Eu não vou condenar ele, não. Entende? Só um instantinho aqui. Entende? Eu não vou condená-lo. Caramba, só um instantinho de novo. Minha esposa ligando. Então, vamos lá. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar mal, né? Ou para induzir que aquela pessoa está errada? Ah, mas fulano está errado. Veja por si mesmo. Os frutos mostram. Entende? Eu creio que as pessoas são autossuficientes e inteligentes para elas perceberem aquilo que faz bem e aquilo que faz mal para elas. Jesus, ele não ficava falando que estava todo mundo errado e ele estava certo. Não. Ele simplesmente mostrava o certo. Mostrava o reino. Mostrava o caminho. Falava a verdade para que a pessoa tivesse vida. Então, o caminho está aí. A verdade está aí. A vida está aí. E quem busca, encontra. É bíblico. Aí, você fica culpando, responsabilizando a sua decisão, a sua escolha de viver longe de Deus, a sua decisão, a sua escolha de ignorar a voz do Espírito Santo, a sua decisão, a sua escolha de cometer algo que você sente, você sabe que é errado, porque alguém usou a palavra de Deus para te induzir a isso? Não. É só você não fazer. É só você não fazer, pô. Então, não tem essa de coitadinho. Erros tem em todo lugar. Tem erros na Igreja Universal, tem erros na Assembleia, tem erros na Batista, tem erros com os desigrejados, tem erros quem não está em igreja nenhuma, tem erros, tem pecados, tem falhas, e muita gente fala do que não conhece, muita gente fala do que não sabe, muita gente fala do que não vive. Entende? Eu também tenho erros. Entende? Mas se eu erro, é para me aprender. Se eu erro, é para me ser humilde e reconhecer que eu errei. Agora, eu tenho que estar pautado aqui, ó, na palavra, no amor. No amor. Então, quem tem que guiar a sua vida é o Espírito Santo. Entende? Por exemplo, se eu hoje estou na Igreja Universal do Reino de Deus, é porque o Espírito Santo
ele fala no meu coração, fica lá, fica aí. A hora que ele fala sai, eu saio na hora, irmão. Mas na hora, sem pensar. Foi isso que o Bispo Macedo fez. Enquanto o Bispo Macedo, né, que através do Espírito Santo fundou a Igreja Universal, estava em outra denominação, a coisa não andava. Ele não era usado por Deus. Entende? Até a hora que ele ouviu a voz do Espírito Santo no coração dele. E ele foi. Pergunta para ele se foi fácil. Pergunta. Vê a história. Não foi fácil não, irmão. Mas olha a obra que Deus fez através da fé e da entrega dele. Não é diferente hoje. Não tem problema de você sair de uma igreja e ir para outra, se assim o Espírito Santo te chamou. Não tem problema de você sair de uma igreja e fundar a sua. Não tem problema, se assim o Espírito Santo está te chamando para algo maior. Para algo maior. Para algo que ninguém fez. Não tem problema. Vai, irmão, vai na sua fé. Agora, o que não pode é você ser um religioso. O que não pode é você viver debaixo da lei. O que não pode é você não entender que você é livre. O que não pode é você não viver debaixo do amor de Cristo, debaixo do perdão, da misericórdia. Entende? Isso não pode. Porque a maioria das pessoas está caindo e está fazendo aquilo que Deus odeia, né? E a maioria esmagadora está fazendo o que ele abomina, né? Que é a contenda entre os irmãos. Então eu não tenho problema nenhum, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com católico, com ateu, com espírita, com crente. Eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Não tenho problema com ninguém. Tenho amigos, conhecidos de todas as denominações e religiões. Respeito todos eles. Mas eu vou passar para eles o que está dentro de mim. Eu vou passar para eles a luz, eu vou passar para ele a verdade, eu vou passar para ele o caminho que eu sigo, que é o que está escrito aqui. Se ele vai achar que é certo ou não, se ele vai querer ou não, é problema dele. Sabe por quê? Porque eu tenho dado frutos. Eu tenho dado frutos. Depois que eu obedeci a voz do Espírito Santo, a minha vida foi transformada, pois. Eu me tornei em uma nova pessoa. Entende? No meu coração havia mágoa, ódio, ressentimento, rancor, inveja. E todo sentimento ruim não tem mais. Não tem. Entende? Não tem, porque não tem como haver essas coisas. Aonde havia medo. Medo. Eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Entende? Hoje não. Prova disso é esse vídeo. Então, o amor lança fora todo medo. O amor mostra a verdade. Entende? Então, quando o amor de Cristo, o amor de Jesus, através do Espírito Santo, entrou no meu coração, então ele me revelou quem eu era. Quem eu era, da onde eu tinha vindo, quem eu era, o que é para me fazer nessa terra e para onde eu irei retornar. Porque você é a imagem e a semelhança de Deus, que é o que está escrito em Gênesis 1:26. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E aí que está a treta. Por quê? Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, ninguém reflete a imagem de Deus totalmente. Não tem como você, eu e nem ninguém refletir a imagem de Deus totalmente. Não dá. Porque nós somos miseráveis pecadores. Estamos num corpo corruptível. Mas nós refletimos uma certa imagem. Se você
cada um olhar de um ângulo vai ver uma coisa. Então, eu reflito uma imagem, você reflete uma imagem. Tem pessoas que ainda não estão refletindo imagem nenhuma, porque o espelho, que é a vida dela, que é o corpo, a alma dela, está sujo, está coberto com um pano preto. Então, mas está lá. É só ela colocar para fora, é só ela tirar aquela sujeira, porque ela também é uma imagem de Deus. E essa imagem, ela tem que ser refletida. Você tem que refletir a imagem de Deus. E a imagem de Deus é o amor. É o amor. Entende? É o amor. Você tem que refletir essa imagem. Como? Limpando, se limpando. Quando você limpa um espelho, ele começa a refletir. E o que o mundo faz? O mundo, as religiões, as regras, as doutrinas, o pecado, o diabo, seja lá o que for, ele taca a lama no espelho, taca a sujeira, fica aquela crosta. Como que uma pessoa vai refletir a imagem de Deus se está uma crosta? Então, é de dentro para fora que ela tem que ir limpando. Aí sai uma frechinha, onde ela consegue ver a luz, onde ela consegue ver quem ela é. E ela consegue refletir um pouco. E ela começa. Então você nasceu para refletir a imagem de Deus, para vencer, para ser feliz, para arrebentar, pô. Não é para viver preso numa religiosidade. Eu poderia colocar aqui um hino. Eu poderia colocar aqui um hino de fé, um hino de busca do Espírito Santo. Mas isso não ia te despertar. Isso não ia te atentar. Porque Jesus não é uma religião. Jesus não é um conjunto de regras, aonde aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Não. Jesus é liberdade. Você é livre. Desde que tudo que você faça com Ele. Desde que tudo que você fale através dele, por Ele e para Ele. Desde tudo que você sinta, Ele sinta junto com você. Entende? Então, quando eu tô aqui, ó, eu tô aqui com... Eu não tô aqui sozinho, não. Jesus está aqui. O diabo também, que ele é um miserável. Ele não adianta, perturba todo mundo. Mas ele está ao derredor. Ele não está ao redor, ele está ao derredor. Ao derredor. Quem está ao seu redor é o Espírito Santo. Entende? Então, ó. Calma aí. Desligou o controle, ó. Vou ligar, ó. Ó. A música. Que há anos atrás, todo mundo falava, esse é o diabo. Aí você acha que eu vou ouvir essa música para todo mundo ver? Não, porque vai causar escândalo. A Bíblia fala sobre isso. Poxa, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Não faça algo que vai escandalizar o outro irmão. Então, eu não vou sair, vamos dizer assim, eu não vou chegar lá na igreja ouvindo Stevie B, você é louco? Não tem como. Então, há lugares para tudo. O problema é que as pessoas misturam as coisas. Então, é a minha fé. E a fé é que eu tenho para mim. Se essa é a sua fé, então você ouve. Agora, se não é, não ouve. Porque tudo que faz sem fé é pecado. Entende? Mas não viva debaixo de regras e de religião. Se você pergunta muito e fica inquieto, isso é pecado? Isso é pecado? Isso é errado? Então, você já vive no erro. Você já está vivendo no erro porque você está com dúvida. Você não sabe. E você tem que ter a resposta com o Espírito Santo. Ele tem que confirmar com você. Entende? Ele tem que confirmar com você através da palavra de Deus. Vai buscar.
vai pesquisar se isso é bom ou não para você. Se é bom, faça. Se não é, não faça. Mas tudo que você for fazer, faça com Deus, para Ele, por Ele, para o reino, porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus veio aqui nos ensinar a servir o reino, a ser do reino e a sentar na mesa do reino. E é no reino que você tem que estar. Entende? No reino de Deus. No reino de Deus. Porque muita coisa que falaram para você que é pecado, não é. Muita coisa que falam para você que não é pecado, é. Entende? Muita coisa que falam, ó, não é pecado, pode fazer? Para Deus é. E muita coisa que falam, não, isso não tem nada a ver não, isso não tem nada a ver, isso não é pecado, pode ter certeza que é. Pode ter certeza que é. Então, quem vai tirar essa dúvida sua não é o bispo, irmão. Não é o pastor, não. Porque vai que ele erra. Vai que ele está em um dia que ele está mal com Deus. Ele dá mole. Entende? Assim como Pedro, que foi usado pelo diabo. Pedro era de Deus, mas foi usado pelo diabo por causa do sentimento. Não vai para a cruz não, Jesus. Não vai não. Jesus falou para ele, arreda-te, Satanás. Então, não é porque uma pessoa é de Deus que o diabo não vai usar. Entende? Então, aqui, ó, fica de olho, irmão. Fica de olho. Você tem que obedecer isso aqui, ó. A palavra. Quem vai te revelar é o Espírito Santo. Fechou? Então, se você se escandalizou vendo esse vídeo, por causa do Spring Love, finja que é uma Cassiane, então, para você se sentir melhor. Mas vai cuidar da sua vida. Entende? Cuida da sua vida. Cuida da sua salvação. Cuida da sua comunhão com Deus. Cuida de você. Cuida de você. Sabe por quê? Porque no fim, você só vai prestar conta com Deus. Na hora da prestação de conta, tem uma palavra que diz que todos serão julgados. E Deus irá olhar as mãos. Na hora que Deus olhar as suas mãos, eu não vou estar do lado, não. Na hora que Deus olhar as suas mãos, o seu pastor, o seu bispo, né? Enfim, que talvez você venera ele, que muita gente pensa que a idolatria acabou, mas não acabou, não. Hoje muita gente idolatra os líderes espirituais. Idolatra como se fosse Deus. Se pudesse fazer uma estátua, fica idolatrando, fica obedecendo demasiadamente. Obedece a homens, mas não obedece ao Espírito Santo, que age através do amor e da sabedoria e do sacrifício. Então, quando nós estivermos lá, não vai ter ninguém, só vai ter a gente, o Espírito Santo e o acusador. A gente, o juiz, que é Deus, Jesus, que é o advogado, o acusador, que é o diabo, e a gente. E aí? Qual é a explicação que você vai dar? Tendo isso aqui, ó, para você ler, e o Espírito Santo para te explicar. Entendeu? Então abre o seu olho, vigia, tenha uma comunhão com Deus. Fechou? Então forte abraço, Deus te abençoe. Tenha uma excepcional, uma ótima, uma extraordinária semana, um mês, dia, tarde, noite. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. E se fez sentido para você, você curta, você comente, você compartilhe. Agora, só faça alguma coisa, porque a pior coisa que tem também é um morno. É um morno, já viu? Um morno, tá lá escrito, não é coisa da minha cabeça não. Antes fosse frio, antes fosse quente frio, porque o morno Deus vomita, o morno é aquele que não faz nada. Então curta, comente, compartilhe, se não gostou dê o dislike, pode comentar falando mal, porque eu vou estar sabendo o que está dentro de você e quem verdadeiramente você é. Fechou? Forte abraço.
Deus te abençoe e vamos que vamos tocar a bênção nessa terra. Tchau, tchau.